Irmãos, nós temos iniciado uma série de mensagens, pensando realmente no final do ano, nos nossos fechamentos, não só financeiro, essas coisas que a gente lida de negócios e dinheiro, mas pensando no fechamento de ciclo também emocional e espiritual, não só profissional, fechamento de ciclos de todas as áreas. E alguns ciclos ou algumas coisas ficam abertas na nossa vida, na nossa história, quando somos feridos na caminhada. Isso pode acontecer e às vezes realmente acontece, mas refletindo sobre isso, coloquei como título da mensagem: ninguém pode me ferir sem meu consentimento. E a gente vai aprender isso na Bíblia. Nós permaneceremos feridos somente se deixarmos. Então, pode acontecer de uma pessoa me ferir? Pode, mas só vou continuar ferido se eu quiser, se eu der consentimento. Louvado seja Deus, que a nossa cura não depende do outro, a nossa cura depende de nós e de nossa resposta à palavra de Deus. O texto base é Hebreus 12, 14, 15, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O autor aos Hebreus aqui está dizendo que nós devemos ter paz e paz com todos. Essa paz, obviamente, vai vir por meio de perdão, e hoje o tema central é o perdão. Esta paz que devemos buscar, segundo o autor aos Hebreus, vai nos livrar da falta de perdão, consequentemente do ressentimento, porque quando nós ficamos ressentidos, é que vai surgir a raiz de amargura. Então, a raiz de amargura desse texto, ela está se referindo a algo na nossa vida, ou alguém que permaneceu em nossa mente e coração, e nós ficamos ressentidos. Ressentir é sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. Então aquela história ou aquela situação fica passando na nossa cabeça milhares de vezes, e nós não resolvemos. E por não resolvermos, vai se criando, se estabelecendo dentro de nós, de forma imperceptível, uma raiz de amargura. Essa raiz de amargura, essa água amarga, vai sair pelos nossos lábios em algum momento. E é por isso que a raiz de amargura, ela vai produzir em nosso coração um desfalecimento de alma, um esgotamento de alma, uma falência emocional, porque essa raiz de amargura é como um câncer, que vai fazendo metástase, e ela vai tomando conta de nós de um jeito que pode até trazer doenças para o corpo, como câncer, gastrite, úlceras e todo tipo de doença que veio por falta de perdão. E é claro que ele termina dizendo que muitos são contaminados por uma pessoa que tem uma raiz de amargura. Porque quando alguém tem raiz de amargura, ela vai vomitar a amargura e vai contaminar muitas pessoas. Então a paz e o perdão vêm com a verdade. Seguir a paz com todos. Quando o autor aos Hebreus diz com todos, é com todos mesmo. Pastor, até com aquele fulano, com aquela fulana? Até. Mas pastor, que não tem jeito não. Mas não é sobre o outro, é sobre você, é sobre mim. Se não resolvermos e não tivermos paz com todos,
então tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. 1 João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nem a verdade e nem a palavra está numa pessoa que, olhando para si mesma, diga: eu não tenho pecado nenhum, eu não erro, eu não machuquei ninguém, eu não magoei ninguém, eu não fiz mal para ninguém, eu sou uma bênção de Deus, quarta pessoa da Trindade, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo vem eu, de tão bom que eu sou. Então, se você pensa isso, cuidado, a Bíblia diz que a verdade não está em quem pensa assim. Nós precisamos entender que talvez a gente tenha criado explicações, argumentos, justificativas para permanecer numa atitude orgulhosa, arrogante, soberba, que se afasta de Deus. Então, se nós não fizermos um autoexame, aquele exame da ceia, antes de comer do pão, antes de beber do cálice, examine o homem a si mesmo, porque, irmãos, Jesus está certo. Quando ele diz assim, ele sempre está certo, mas quando ele diz assim, antes de tirar o cisco que está no olho do seu irmão, primeiro tire a trave que está no seu olho. A nossa tendência é olharmos com lupa microscópica para a vida do irmão, mas a gente olha para a gente com filtro. Já pensou? Você gosta de se ver e eu gosto de me ver com filtro, e o filtro não mostra a verdade. Bem, nem vou entrar nisso do Instagram, mas eu tenho certeza que você pensou. O filtro não mostra a verdade. Então vamos falar hoje pela manhã sobre perdão. Primeira lição sobre perdão. Perdoar é uma decisão e não perdoar também. O perdão sempre é uma decisão. Assim como perdoar é uma decisão, não perdoar também é uma decisão. A diferença entre os dois é que o perdão, ele tem uma base bíblica. Eu não sinto vontade, olha o que eu coloquei ali, ó. Sentir de perdoar não existe. Pastor, hoje eu acordei pela manhã e eu senti assim de perdoar. Não existe. O que existe? Eu senti de esganar. Sim ou não? Você acorda e você fala assim, aquele miserável, aquela miserável. Você acorda com vontade de esganar, mas não de perdoar, porque o perdão não tem nada a ver com o que a gente sente. O perdão é uma decisão em cima da palavra de Deus, é a coisa certa a ser feita. Se você não perdoa, a sua tendência imediata é a vingança. Fulano me paga, fulana me paga. Não, pastor, mas eu sou muito espiritual. Eu já coloquei nas mãos de Deus. Olha, e Deus, que é todo poderoso, vai dar um castigo bem pior do que eu daria. Glória a Deus. Não é isso. Isso é o que dá vontade, mas não é isso, porque está escrito, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Somente a partir de uma vida crucificada podemos dizer, como Jesus. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, é da cruz, e somente da cruz, e da perspectiva de uma vida crucificada, que eu e você podemos olhar os nossos algozes,
pessoas que nos fizeram mal, pessoas que nos prejudicaram, pessoas que por um momento não foram boas conosco. É só da cruz, de uma vida crucificada, que podemos dizer do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, eu perdoo toda essa injustiça. Amém? Se não estivermos na cruz, nós não conseguimos perdoar, ou não conseguimos sustentar o perdão, porque o perdão que eu dei hoje, eu preciso sustentar ele amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, até Jesus voltar. Eu tenho que sustentar esse perdão, e se eu sair da cruz, já era. E tem que ter, os dois braços tem que estar crucificados, porque se ficar um solto já quer pegar no pescoço da pessoa. Tem que crucificar tudo. Somente assim os incrédulos confessarão quem Jesus é. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele viu Jesus dizendo assim: Pai, perdoa-lhes. O mundo não vai crer que Jesus é o Filho de Deus enquanto nós, como igreja, não conseguimos perdoar as pessoas que nos ofenderam. O incrédulo continuará incrédulo. Por isso, quero desafiar você a tomar essa atitude que eu tenho também buscado tomar todos os dias. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo em nome de Jesus. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Terceiro, perdão é um mandamento. Mandamento. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então o perdão é condicional. Quem não perdoa não é perdoado. Isso Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Ah, pastor, eu não vou perdoar, mas se você não perdoar, você não recebe perdão. Então quer dizer que eu posso perder a minha salvação se eu não perdoar uma pessoa? Não. Quer dizer que você nunca foi salvo. Amém ou não amém? Ou mais ou menos amém? Porque veja só, é do salvo perdoar. Quem é salvo, perdoa. Se não há espaço para perdão no meu coração, eu preciso questionar a minha salvação. Porque se eu sou filho de Deus, eu recebi uma graça de Deus ou não recebi uma graça de Deus quando Ele me perdoa? Sim. O pecado que eu cometi contra Deus não é muito maior do que o pecado que alguém comete contra mim? Sim, porque Deus é totalmente santo, justo, bom, fiel, puro, verdadeiro. O outro não. Quando eu peco contra a santidade de Deus, é muito mais grave de quando eu peco contra você. Só que o Senhor me perdoou do meu pecado com Ele, e esse pecado me levaria à morte. Esse pecado me afastou de Deus. Esse pecado me deu condenação eterna, mas Jesus disse: mas eu perdoo você. E aí eu saio perdoado. Aí o meu irmão fez alguma coisa para mim, eu falo assim: pois é, eu fui perdoado, mas você eu não perdoo. Aí, na parábola do credor incompassivo, Jesus vai ensinar. E ele ensina que aquele homem que não perdoou o seu irmão, o pai revogou o perdão, disse assim: o perdão que eu tinha te dado, estou revogando. Agora você não está mais perdoado, porque você não foi capaz de estender uma graça muito menor do que aquela que eu te dei, você não fez para o seu irmão, e agora eu estou revogando o perdão que eu te dei. Jesus ensina isso, depois leia na parábola do credor incompassivo. Então, irmãos, perdoar não é uma opção, perdoar é um mandamento de Deus. Se não fizermos isso, talvez não possamos ser chamados filhos de Deus. Terceiro, perdoar não é esquecer. O que é perdoar?
conviver com as consequências do mal que alguém te fez. Pastor, o senhor não tem noção do que a pessoa me fez, não tem ideia. O que foi que ela fez? Não, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso. Muito bem. Te trouxe dano? Trouxe. Qual o tamanho do dano? É enorme. Pois é, perdoar é você conviver com a consequência desse mal. Porque não é porque você perdoou a pessoa hoje que as consequências do que ela fez vão ser retiradas amanhã. Não, as consequências continuam. As consequências continuam. Quem assistiu aquele filme A Forja? Teve alguém que assistiu? Lembra aquele homem que... vou dar um spoiler brabo agora. Faz de conta que eu não estou dando spoiler desse filme. Teve um homem que o filho dele morreu atropelado por um outro homem. Morreu atropelado. O filho dele. E ele perdoou aquele homem e discipulou aquele homem que matou o filho dele, levando este homem a Jesus. Perdoar é conviver com as consequências do mal que alguém me fez. Aquela pessoa teve que conviver e olhar todos os dias e amar a pessoa que tirou a vida do seu filho. É simples? Não. Como conseguimos isso? Em Cristo. Somente em Cristo conseguimos conviver com o mal que alguém nos fez. Eu costumo dar um exemplo também diferente. Você pediu, um dinheiro emprestado para a pessoa, 100 mil. Bastante, não é bastante? Bastante. A pessoa te emprestou. Mas a pessoa não te paga. Aí passa um tempo, ela não te paga, passa um tempo, ela não te paga, passa mais um tempo, ela não te paga. E enquanto você não perdoar essa dívida, essa pessoa estará sempre com você. E enquanto você não perdoar, cada boleto que chegar na sua casa, você vai dizer assim: que miserável, podia ter me pago. Com esse dinheiro eu podia ter feito isso. Com esse dinheiro eu podia ter feito aquilo. Perdoar é dizer assim: está perdoado e agora as consequências é comigo. E eu vou suportar essas consequências com Cristo. Portanto, perdoar não é esquecer. É viver com as consequências do mal que alguém te fez. É não usar o que aconteceu contra a pessoa em momento conveniente. Aí está lá o marido e a mulher brigaram. E a briga foi feia. Aí o marido começa a desenterrar aquele passado que já era perdoado. E dizer: mas você fez isso, você fez isso, você fez isso. Lembra? É gostoso? É bom? Não. Perdoou, você não joga mais na cara do outro o que o outro fez de errado. Perdoar, então, é lembrar-se em oração e confissão. Como é que cura uma memória de uma pessoa que sofreu uma injustiça e precisa perdoar? O apóstolo Tiago ensina: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Veja, é oração e confissão. Você não vai esquecer, mas você foi ferido. Você foi ferida. E como perdoar não é esquecer, na sua memória ainda está lá o registro do que foi feito. E agora? Agora eu preciso começar a orar pela pessoa. Toda vez que vem a lembrança, aquele fato, aquela situação, de que fulano fez isso, de que Beltrano fez aquilo, e a situação foi grave, e machucou muito, feriu muito, a ferida é profunda. Quanto mais profunda é a ferida, mais tempo leva para fechar. E como é que fecha a ferida? É orando pela pessoa. Lembrou? Abençoa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar fulano, que fez isso contra mim, que falou isso de mim, que me traiu, que não sei o quê, e que me roubou, e que me injustiçou, e que... Senhor, eu estou perdoando essa pessoa em nome de Jesus. E no outro dia veio de novo: Senhor, eu estou perdoando. Isso é semelhante a trocar o curativo de um machucado profundo. Você tem que ir limpando, você tem que ir espremendo a ferida, você tem que tirar o pus da ferida. E isso é orando e confessando uns aos outros. Veja que a cura
ela é na horizontal, o perdão é na vertical. Deus te perdoa, mas a cura é confessando uns aos outros. É falando sobre, mas falando sobre a luz das Escrituras. É tirar do passado lições, amadurecendo e reagindo melhor nas próximas situações que surgirem. Passado mal resolvido é presente. Então isso, irmãos, vai trazer maturidade. A pessoa que te feriu não foi a última. Sinto de te dizer isso. Mas tem uma fila ainda de gente que vai te ferir. Aleluia, amém. Pois é, mas tem. E você vai mostrar maturidade e alinhamento com Deus na sua rapidez de reação, rapidez de resposta. Quanto mais maduro, mais rápido. Quanto mais maduro, mais tranquilo é o processo. Quanto mais maduro, menor o sofrimento. Quanto mais maduro, mais rápido retomo a minha vida emocional, espiritual, retomo a minha história. Não fico preso, não fico espremendo ferida, não fico falando mal, não permito que raiz de amargura crie no meu coração. Consigo liberar, consigo deixar a pessoa aí e viver a minha vida. Amém, irmãos? E aí eu não preciso atravessar a rua se a pessoa estiver vindo. Eu não preciso fugir dos ambientes onde a pessoa está, porque eu estou em paz. Então, perdoar não é esquecer, perdoar não é fingir que não está ferido. Já viu gente assim? E aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, mas diz assim: Deus me livre dessa pessoa endemoniada. Sem comentários. Sem honestidade e humildade não haverá perdão, restauração, conserto. Então é necessário você falar da sua dor. Irmãos, aqui está algo muito assim terapêutico, que cura a alma. Dê voz à sua dor. Arranque as mordaças emocionais. Fale tudo, vomite tudo, conte tudo, porque você não vai conseguir colocar alguma coisa boa para dentro de você enquanto você não tirar o que é ruim. Ninguém consegue ir numa churrascaria comer um churrascão, daqui a pouco, em nome de Jesus, alguém vai me convidar. Ninguém consegue comer um churrascão na churrascaria com ânsia de vômito, com náusea. Não consegue. Primeiro tem que vomitar tudo que é ruim. Aí sim, agora eu consigo me alimentar do que é bom. Por isso é fundamental não esconder o que você está sentindo. Não tenha medo de dizer o que está sentindo. Não esconda as suas emoções. Seja honesto, seja íntegro, seja verdadeiro. Fale para a pessoa: sim, você me feriu, eu não gostei do que você disse, não foi bom o que você fez, eu fiquei muito triste, muito decepcionado, porém eu perdoo você e também te peço perdão. Amém, irmãos? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque sem humildade, que é essa honestidade, não haverá unidade de jeito nenhum. Se você fingir que está tudo bem, você não vai ter unidade com essa pessoa nunca. Nunca. Você vai conviver com essa pessoa o resto da sua vida, mas unidade você não vai ter com ela, porque você não foi verdadeiro. E muitas pessoas ainda não são verdadeiras, por quê? Porque querem passar uma impressão de maturidade. Aí é que a coisa piora. Perdoar, próximo, perdoar não é amizade obrigatória. O medo de algumas pessoas perdoarem é que assim: mas pastor, se eu perdoar, eu vou ter que ser amigo. Graças a Deus, não. Dá um glória, irmão, porque ia ser brabo. Ia ser brabo se Jesus tivesse dito: você ainda vai ter que ser amigo. Ia ser muito difícil. Perdão é incondicional, amizade é condicional. Ser amigo é condicional. Só o perdão é incondicional. Então o perdão eu devo a todos, a todas as pessoas. Mas a amizade não, ela é resultado de confiança, intimidade, honestidade, caráter,
transparência. Isso é amizade. Uma pessoa que você pode confiar. É aquela história, uma pessoa, para ser nosso amigo, nossa amiga, tem que comer 1 quilo não, tem que comer um saco de sal com a gente. Ou seja, é uma caminhada. Não se faz um bom amigo do dia para a noite. É resultado de um processo, aonde a pessoa provou, através das adversidades que vieram, que essa pessoa é sua amiga, é seu amigo. Amém? Por isso eu quero agradecer aqui a sua amizade em nome de Jesus. E eu falei, né, Paulo, que ia agradecer hoje, gratidão pela sua vida e amizade, Deus te abençoe. Jean, gratidão pela sua vida e amizade. Vocês são um casal nota 10. A Paula é 9 e você é 1. Brincadeira, os dois são 10. Então, o perdoar não é amizade obrigatória. Próximo. Não perdoar aprisiona o relacionamento. Irmãos, aí precisamos entender bem isso. Eu estou fechando ciclos na minha vida, eu quero encerrar bem a minha história, os capítulos da minha vida, mas eu não consigo perdoar. Já viu gente dizer assim? Eu não consigo perdoar. Você fala assim, mas perdoa. O pessoal fala assim, não perdoo. Não perdoo. O que você fez é imperdoável, eu não te perdoo. Ah, é? Então olha, quanto mais amargurado contra uma pessoa, mais ligado a ela iniquamente, malignamente você está. Quando você não perdoa a pessoa, você sonha com ela. Quando você não perdoa a pessoa, você está conversando qualquer assunto, passa um pouco de tempo, quem é que vira o assunto? Aquela pessoa. Você está dormindo, com quem que você sonha? Com aquela pessoa que você não queria. Você está quieto, você está na sua, você está em casa, quem que aparece na sua mente? Aquela pessoa. Quando você não perdoa, você se relaciona, você se liga de forma maligna àquela pessoa. E aí eu coloquei ali, é um super bonder do encardido, é um super bonder do capiroto. Tudo que eu queria é ficar livre, pois é, mas agora você está colado com super bonder, algemado, acorrentado. Se você realmente quer se ver livre de um sentimento ruim que te une a alguém, perdoe. Amém? O outro vai se tornando aos poucos o centro da nossa vida. Só falamos disso, assunto vai, assunto vem, e a pessoa está sempre lá, orbitando a nossa vida. Irmãos, eu já passei por isso. Você acha que por eu ser pastor eu não passei por isso? Você acha que porque eu sou pastor todo mundo é bonzinho para mim? Tem gente que quer me matar, mais de uma vez, se desse. E se eu não perdoar, eu vou levar essa turma toda comigo para a cama, lá dormir, até fulano do meu lado, ciclano aqui, um outro está nos pés, levanto no banheiro, tem 2 me esperando, vou para a cozinha, a mesa já está lotada. Não, o único jeito de eu me ver livre dessa turma toda é dizer, Senhor, eu perdoo eles, amo eles, bora, bora, bora. Amém, irmãos? Faz o teste para você ver como que a palavra de Deus não erra. Não perdoar é uma forma sutil de idolatria. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demandar contigo e tirar a túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que Jesus está ensinando aqui? Ou você faz o que Jesus mandou, ou eu e você vamos começar a ficar parecidos com o perverso. Porque quem resiste ao perverso, torna-se como o perverso. Para observar, seu comportamento vai se tornar igual à pessoa que você odeia. Você vai começar a ter o mesmo, vai se tornar igualzinho. Quanto mais resistir, mais você fica parecido com a pessoa em questão, com o perverso. Então, não resistais ao perverso. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Oferece a outra face.
abre mão dos seus direitos. Mas pastor, eu teria o direito de pegar essa pessoa e levá-la na justiça e processá-la por danos morais. Eu tenho esse direito, então abra mão. Não resista ao perverso. Não resista. Bateu no seu lado direito, oferece o outro, significa abra mão do seu direito, para que você mesmo tenha paz. Ou você acha que um bocadinho de dinheiro que você ganhou num processo de danos morais vai te trazer paz? Vai te trazer paz? É claro que não vai te trazer paz. Aliás, o processo todo, até ele se concluir, vai te corroer por dentro. Você vai ficar mal. Aquilo não vai sair da sua cabeça. Conversas com o advogado, possibilidades, e vai, e volta, e acordo, e volta. E aquilo lhe ficou na sua vida, te causando dano, dor, te consumindo por dentro. Não resista ao perverso. Não resista. Para você poder continuar sendo quem Jesus sonhou para você ser. E por último, não perdoar é julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgares, sereis julgados, com a medida que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Irmãos, aqui eu tenho aprendido uma coisa muito tremenda com isso que Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte. Nós nos tornamos muito mais assim, cheios de misericórdia, compaixão, para não julgar as pessoas quando nós já passamos por julgamento. Alguém já julgou você? Colocou você assim no tribunal e falou assim, olha, estou te condenando, estou te julgando. A pessoa assume o lugar de Deus, ela assume o lugar de juiz, e ela condena você, e você é condenado, você é julgado. Quem já foi julgado e condenado publicamente, vai ser muito cuidadoso, muito cuidadosa em julgar alguém. Sim ou não? É verdade ou não, dona Márcia? A pessoa vem e conta uma história para você assim, ó, fulano, você não sabe, mas fulano está aprontando, fez isso, fez aquilo. E quem já foi julgado fala assim, calma aí, será que é assim? Será que isso é verdade? De onde está vindo isso? Que motivações existem por trás desta fala? Essa fala é pura? Esta fala vem de Deus? Que julgamento é esse que está sendo emitido? E aí você já logo não recebe de cara. Você se torna mais cuidadoso, mais cuidadosa, mais prudente. E a sua medida para com o outro, ela é mais generosa. Porque já te pegaram. E já foram duros com você, e você fala assim, não, eu sei o que é estar aí nesse lugar, não. Eu não vou comprar a historinha que alguém está me contando, julgando essa pessoa, condenando essa pessoa, porque já fizeram isso comigo e eu sei como dói. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você vier falar para mim de alguém, eu vou dizer, olha, vamos orar e abençoar a vida dessa pessoa. Porque nós não sabemos tudo, só Ele sabe tudo, só Ele pode julgar, só Ele pode condenar. Nosso papel é perdoar, é amar, é oferecer outra face, é ter compaixão, é ter misericórdia, é estender a graça de Deus. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, nunca permita que alguém venda para você uma história e você logo compre. Cuidado, com a medida que medides, sereis vós medidos. Com os critérios que você usar para julgar alguém, Deus também vai usar para julgar você e eu. Já pensou? Eu prefiro a graça, o perdão e o amor. Vamos orar sobre isso? Quero pedir para você ficar em pé. Mas também quero fazer um desafio hoje a você.
Existe alguém que você precisa hoje perdoar? Pastor, eu preciso perdoar uma pessoa. E talvez eu também precise pedir perdão a Deus. Eu quero pedir você deixar o seu lugar hoje e nós orarmos aqui juntos, liberando perdão e pedindo perdão. Amém? Então pronto, pode vir, vamos orar. Em nome de Jesus, deixa o seu lugar. Se você tem alguém para perdoar ou para pedir perdão, para você não sair daqui e não levar isso para 2026, amém, irmão? Não, nem para dezembro. Hoje é o último dia de novembro. Vamos deixar isso na cruz, porque Jesus nos chamou aqui para isso, para perdoar, para perdoar, para perdoar todas as pessoas, a fim de que possamos estender, não é? A mesma graça que Jesus estendeu a nós. Preciso dizer aos irmãos que estão aqui na frente, que eu também estou aqui na frente, junto com vocês. Eu só estou aqui porque eu tenho que estar aqui, mas eu estou junto com vocês, porque o perdão precisa ser sustentado. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua santa palavra, e hoje entendemos como o perdão nos cura, nos liberta, nos transforma. Senhor, nessa manhã nós perdoamos todas as pessoas que fizeram qualquer tipo de mal contra nós, seja por atitudes ou por palavras, seja por ação ou por omissão. Nós os perdoamos em nome de Jesus. E Senhor, nós hoje colocamos todas as nossas emoções na cruz do Senhor e pedimos: Espírito Santo de Deus, restaura as nossas emoções, faz de cada um de nós um cristão emocionalmente saudável e espiritualmente puro, purificado pelo sangue de Jesus, porque se confessarmos os nossos pecados, Tu, Senhor, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos que estão aqui à frente, olhem para mim um segundo. Duas situações. Uma são os pecados que nós cometemos, amém? Nós cometemos. Esses pecados que nós cometemos, nós pedimos perdão e Deus nos perdoa, certo? Agora, a injustiça que nós sofremos, coloca aí 1 João 1,9. A injustiça que nós sofremos, Deus não fala que vai perdoar. A injustiça que nós sofremos, Deus vai nos purificar. É diferente. O perdão é uma coisa que eu peço a Deus. A injustiça é uma ação de Deus, como quem me dá um banho, e me lava, e me limpa. Não sei se você já esteve aquela sensação de estar sujo, todo sujo, foi para o sítio, ou ficou 2 horas na academia, na esteira, você está com uma sensação assim de sujeira, e aí você toma um bom banho. Como é que você se sente depois? Limpo. Se alguém te fez alguma coisa, hoje você vai sair daqui limpo pelo sangue de Jesus. Essa sujeira Jesus limpa. O perdão a gente pede, mas a purificação Ele faz. Ele dá o perdão e Ele dá a purificação. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós queremos agradecer, porque o Senhor, além de dar o perdão, e o perdão é por dentro, é de dentro para fora, mas a purificação, que é de fora para dentro, o Senhor também dá. Desta forma o Senhor nos limpa integralmente, de dentro para fora e de fora para dentro. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque todos nós hoje saímos daqui, deste lugar, lavados, alvejados, limpos pelo sangue de Jesus, que lava a nossa consciência e que nos dá a paz com todos os homens. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje todos nós podemos voltar para a nossa casa, tendo paz com todos. Louvado seja Deus por isso.